Saiu o episódio 1016 de One Piece, referente ao capítulo 1001 do mangá. E a gente precisa falar sobre a cena do começo desse episódio. A gente precisa relevantar essa discussão sobre a fala do Kaido. Sobre a fala do Kaido e a imagem que é mostrada para a gente. A fala dele dizendo: eu sei de pouquíssimas pessoas que são capazes de me enfrentar. E nisso a gente vê a imagem do Roger, do Barba Branca, do Oden, do Shebeck e do Shanks atrás do Luffy. E ele perguntando: está me dizendo que você é tão bom quanto eles? Legal que o Luffy ele não faz ideia de quem que o Kaido ele tá falando, porque aquela imagem é só mostrada pra gente, não é como se o Luffy olhasse pra trás e visse: então você tá falando deles? Sim, tô me comparando a eles sim. E a gente precisa se perguntar uma coisa: cadê os almirantes nessa história toda? Cadê os almirantes? Será que os almirantes não são capazes de enfrentar um Kaido? Como assim? Você tá querendo dizer isso? Mais do que isso, cadê o Garp nessa história? Porque podem tirar uma com a minha cara e perguntar: cadê o Akainu nessa história toda? Cadê os almirantes aí, Brunão? Cadê o Akainu nessa história toda aí, ô fracote, cãozinho da marinha, cãozinho do governo? E eu digo pra vocês, cadê o Garp? Só que assim, eu não quero propor aqui discórdia, eu quero, na verdade, pelo contrário, não quero aqui. Esse é um vídeo que eu não quero provocar os fãs do Garp. Muito pelo contrário, eu quero propor uma aliança. Assim como a gente viu nesse episódio, a aliança dos supernovas enfrentando o Kaido, eu quero, nesse momento, uma trégua com os fanboys do Garp para que a gente possa se unir nesse momento por uma causa maior, que é se perguntar: cadê os almirantes nessas silhuetas? Cadê o Akainu? Cadê o Garp? Cadê o Sengoku? Cadê o Fujitora? Cadê o Kizaru? Cadê o Aokiji? Cadê todo mundo? A primeira coisa que a gente poderia pensar quando a gente repara nessas silhuetas é a possibilidade desses personagens terem sido responsáveis pelas derrotas do Kaido. E tem realmente candidatos muito bons aqui, como o Roger, o Barba Branca, o próprio Shebeck, que aglutinou ali uma porrada de piratas poderosos ou promissores da época no seu próprio bando, poderia ter derrotado o Kaido num Dave Back Fight, né, como é a teoria de que ele conseguiu reunir o bando dele através disso, através do Dave Back Fight. Mas a gente tem o Oden, que não foi responsável pela derrota do Kaido, mas que era alguém que poderia ter derrotado o Kaido. E isso ficou claro no mangá. Isso ficou muito claro que se não fosse pela interferência do sequestro ali do Momonosuke, ele teria ido com tudo e, quem sabe, finalizado o Kaido. Não, quem sabe, com 2 golpes, mas ele poderia sequenciar uma metralhada de cortes em cima do Kaido que não daria brecha para ele se levantar e continuar na batalha. Essa é, pelo menos, a impressão que é passada pra gente. Eu acredito muito que vários desses personagens, o Roger, o Barba Branca, o Shebeck, tenham derrotado de fato o Kaido e, quem sabe, até mais de uma vez. E eu acredito forte nisso, que o Kaido ele tenha perdido, entre essas 7 derrotas dele, mais de uma tenham sido responsáveis por um único personagem, principalmente ali se a gente cogitar o Roger e o Barba Branca, e dá pra gente também, né, pensar no Shanks aí. Quando a gente pensa neles se enfrentarem, quando o Kaido ele diz personagens capazes, pouquíssimas pessoas que são capazes de me enfrentar, não é uma questão só de enfrentar numa luta ali, por que a gente não vê a Big Mom também, sabe? Ela também é uma personagem capaz de enfrentar o Kaido. Por que ela não foi colocada também nessa silhueta? A gente viu eles numa trocação ali, né? Naquela noite calorosa ali, né? Que eles deram uma canseira um no outro. Ficaram a noite toda se enfrentando, ou quem sabe lá, fazendo mais o quê? Ela não poderia estar junto também? Porra, o Yonkou tá de sacanagem? Como assim? Mas eu acho que a gente tem que levar um contexto mais específico nessa fala do Kaido, que é o que ele diz em seguida. Ele acrescenta essa frase dele e pergunta pro Luffy se ele é capaz de lutar contra o Kaido numa luta
até a morte. E eu acho que é isso que o Kaido ele quis se referir nessa frase, nesse contexto. Personagens com quem ele teve um embate até a morte, ou pelo menos até quase a morte, né? Um combate realmente mortal. E faz sentido ele ter levado uma pisa gigantesca do Roger, faz sentido ele ter levado uma sova gigantesca do Barba Branca, acredito que mais de uma vez, quase que morreu pro Barba Branca, ou quase foi derrotado, pro Oden, quase que foi derrotado pelo Oden, e esse é o exemplo mais factível que a gente tem para considerar esse contexto específico. Provavelmente também levou uma pisa enorme do Shebeck quando ele era novato ainda, né? Ainda antes de God Valley, quando o Kaido era um mero pimpolho aí no início da pirataria. Mas e os almirantes? Será que realmente o Kaido ele nunca chegou a ter uma luta até a morte em toda a sua vida na pirataria contra os almirantes? E isso eu estou considerando da velha geração, como o Garp e o Sengoku, e isso eu estou considerando também os da geração atual, ou da geração entre as gerações que a gente costuma aqui, né, ver. A geração passada, tem a geração dos supernovas de agora, e tem aqueles personagens que ficaram ali meio que no meio do caminho entre as eras, que são os almirantes que a gente conhece hoje em dia. Cadê eles? Será que o contexto em que a frase do Kaido foi colocada se refere apenas aos piratas? Ao mundo da pirataria? Poderia ser o caso. Afinal, né, eles estão ali no mundo da pirataria, eles estão competindo entre piratas. Então, faz algum sentido a gente também tentar passar um pano dessa forma. E mais uma vez, fanboys do Garp, eu estou com vocês nessa. Eu proponho uma aliança nesse único dia e nessa única hora. Até mesmo se a gente considerar o contexto de God Valley, o Kaido ele estava presente na derrota do Shebeck, e o Garp ele também estava presente, então, segundo as lendas ali, né, o Garp não foi quem solou o bando do Shebeck, os bandos dos Rocks inteiros, blá, 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 saiu derrotando, fazendo filo, derrotava o Kaido primeiro, depois derrotava Big Mom, depois derrotava... A gente sabe que não foi bem assim. A gente tem que ver que calma lá. Eu sei que a gente tá de aliança aqui, mas calma lá. Eu tenho que segurar um pouco a mão de vocês e preciso falar, meu amigo, calma aí. Amigo, calma aí. Não atravessa a rua sem olhar pros lados. Eu tenho que fazer esse papel aqui, né? A gente tem que considerar que a gente não sabe também o contexto completo de toda aquela situação. O Kaido era um completo novato. É capaz do Garp ele nem sequer ter olhado direito pro Kaido e ter ido direto pra cima do Shebeck, enquanto o Roger segurava o Barba Branca, enfim, a Big Mom também. Sinceramente, aquela galera lá, aquele bando não era um bando que ia lutar pela vida do Shebeck, ia falar, olhar pra situação, pensar, caraca, pode ser que a gente perca, não, vamos aqui defender o nosso capitão. Meu amigo, na primeira oportunidade que eles tivessem de ver o Shebeck derrotado e morto, eles iam sim virar a casaca, ou nem sequer iam lutar com tudo desde o começo da luta. Sendo sincero aqui, e isso envolve o Kaido, a Big Mom, que já era uma pirata um pouco mais velha, um pouco mais notória, né? Tinha mais idade, provavelmente era mais forte até do que o Kaido naquele contexto, e o Barba Branca também deve ter segurado ali as pontas com o Roger, enquanto o Garp lidava com o Shebeck, enfim, um pouco mais de interferência deve ter acontecido no meio disso, mas de forma geral não deve diferenciar muito disso não. O ponto é que o Garp, ele sequer deve ter tido um combate direto naquele contexto com o Kaido. Por mais que tenha fanart, inclusive, é capaz disso não ter acontecido do Garp e o Kaido eles terem tido a famosa batalha mortal entre eles, assim como ele menciona nesse contexto, né? Nessa frase aqui desse episódio. Então, pelo menos nesse contexto, daria pra gente fazer esse malabarismo a favor do Garp pra ele não ter sido incluído nesse contexto. E os outros almirantes? A única saída realmente é se eles nunca tiveram uma batalha como essa, uma batalha mortal contra o Kaido. Seria muito difícil da gente pensar que o Kaido, ele sendo capturado pela marinha diversas vezes, ele nunca enfrentou os almirantes numa batalha mortal, até porque ele foi capturado várias vezes. E quem capturou o Kaido? Eu diria que, quem sabe, os próprios almirantes. Faz sentido? Um ou mais, a gente não sabe, mas que eles tenham sido responsáveis por isso. A possibilidade deles terem se enfrentado, eu diria que é relativamente alta, mas eles não foram inclusos, e isso eu me refiro aos almirantes mais recentes, Akainu, Kid e Kizaru, o trio antes do time skip. Talvez realmente se trate de um contexto só de piratas, e Deus queira que sim, porque senão fica mal.
a imagem da gente que defende os almirantes fica mal. Ah, e vocês repararam que eu não falei muito do Shanks aqui, né? Um semblante do Shanks logo atrás do Luffy ali, todo legal, como se realmente fosse o cara que tivesse atrás do Luffy, que fosse o responsável pelo Luffy, alguém que tá ali muito mais próximo do Luffy. Você vê que dentre as silhuetas, o Shanks ele tá muito mais próximo do Luffy, tem essa mensagem também por trás dele tá ali, ter sido o cara responsável pelo Luffy, a pessoa mais próxima do Luffy, né? Entre todos aqueles que estavam ali sendo representados nesse episódio. Então muito legal, né? E o único que não está sorrindo, olha só que louco, né? Shanks vilão confirmado. Pô, o Shebeck era um cara do mal, dá pra dizer, né? Eu acho que o Shebeck ele era um cara do mal e ele tava sorrindo nessa imagem. Todos os outros estavam sorrindo. Então não sei se isso quer dizer alguma coisa. O Shanks não tava sorrindo, então será que ele tem algo a mais ali? Será que ele tava arquitetando alguma coisa na vida do Luffy? Não sei. Mas se por um lado, quem sabe os almirantes eles não tenham tido realmente uma batalha mortal contra o Kaido, a gente teria que assumir que o Shanks teve uma dessas batalhas. Será que o Shanks foi um dos responsáveis por uma das 7 derrotas do Kaido? Porque o que a gente viu antes do time skip, antes da guerra de Marineford, enquanto a guerra estava rolando, e o Kaido foi impedido pelo Shanks de ir até Marineford, não foi uma batalha realmente de vida ou morte. Eles tiveram um embate, a gente teve a confirmação, inclusive recentemente, de que o King ele foi junto do Kaido até Marineford, só que o Shanks ele chegou em Marineford limpaço. Limpaço! Todo o bando dele, ó, limpo. Quer dizer que eles deram um cacete enorme no Kaido e no King, ao mesmo tempo os bichos foram de muleta pra casa, foram de SAMU pro hospital e depois pra casa. Não quer dizer. Vamos ser sinceros, eles tiveram uma briguinha ali, foi realmente um confronto que eles tiveram, mas não foi uma batalha mortal. Então eu acho que não dá pra considerar esse caso como um exemplo de batalha mortal entre eles. Mas não quer dizer que não possa ter existido no passado, uma batalha que realmente o Shanks foi capaz de derrotar o Kaido enquanto eles estavam ascendendo na pirataria. Até porque nos capítulos recentes, o Kaido ele mesmo diz, né? Fruta não leva a nada. Fruta não leva a nada, esse negócio de ter Akuma no Mi é furada, mano. É furada. O negócio é o hack, tá ligado? É isso que vai te fazer o fodão. É só ver o Roger aí, virou rei de pirata só com armamento, só com os hack todo aí. E o Shanks até o momento é um desses exemplos também. Então, será? Será que ele também ali não pensou no Shanks quando talvez ele tenha levado uma sova do cara? Pensou, caraca, o bicho me derrotou só com hack. O cara é brabo, igual ao Roger. Pode ser também. Enfim, galera, eu quis aproveitar esse episódio para relevantar essa discussão aqui com vocês. Será que os almirantes realmente não estão com nada? Por que o Mihawk não tá lá também? Por que o Dragon? Por que a Big Mom? Cara, se não tem a Big Mom, e ela é uma personagem que seria sim capaz de enfrentar o Kaido numa batalha até de vida ou morte, dá pra gente considerar que, ó, se não tem a Big Mom, tudo bem não ter os almirantes. Mas enfim, o que vocês acham sobre isso? Deixem nos comentários. E se você não for inscrito no canal, de repente caiu aqui de paraquedas, aproveita que tem vídeo toda semana aqui comentando o mangá e o universo de One Piece. Se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E a gente está se aproximando da meta de 600 mil inscritos. Até a próxima. Tchau.